Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, irmãos. É uma alegria estar compartilhando esta noite com os irmãos e é um grande privilégio compartilhar a palavra de Deus, né? O pastor Felipe disse que eu tinha aí o tempo full, né? Full time, né? Mas não se preocupem não, irmãos, né? Não é a nossa proposta, né? Hoje encerrar, né? Ou esgotar todo o debate ou toda a temática do Sola Fide, mais de 500 anos, e até hoje ainda se discute e ainda se debate sobre a temática, né? Mas a proposta é que a gente reflita um pouco sobre esse que é um dos pontos, né, da reforma, uma das heranças, né, do período da reforma protestante. Eu trago também à igreja um abraço da igreja presbiteriana Filadélfia, né, como o pastor Felipe falou, um abraço também do nosso presbitério, do nosso sínodo. Se sintam abraçados, irmãos, e queria convidá-los a que a gente passasse nesse momento a refletir num texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo de número 3, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, nós lemos há pouco parte do capítulo 5, também fala da justificação pela fé, e agora nós estaremos lendo Romanos, capítulo de número 3. Pastor, se eu me empolgar, dá um sinal aí, viu? Romanos capítulo de número 3, é bom que tem um norte ali no final, dá para eu me acompanhar por ali, né? Romanos capítulo número 3, irmãos, a gente vai ler a partir do verso de número 21, onde Paulo então discorre acerca da justificação pela fé em Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Grandioso Deus e Pai, que nesse momento eu diminua ao Senhor e que seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, e que no abrir da minha boca, ó Pai, as palavras não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a compreender a altura, a profundidade, ó Deus, os mistérios que a Tua palavra nos revela por meio do Teu Santo Espírito. Assim eu te oro, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Irmãos, essa é a quarta-feira, se não estou enganado, né? É a quarta-feira, né? Em que os irmãos têm aqui ouvido acerca dos solas, né? Sola Escritura, solus Christo, sola gracia. Hoje a gente entra no quarto sola, é o sola fide, né? Irmãos, por volta do ano de 1647, especificamente, pastores e teólogos reformados, eles então se reúnem na abadia de Westminster, e a reunião tinha por motivo a elaboração, né, de documentos, conjunto de documentos que viessem então a pautar a verdadeira fé, a fé genuína, a fé que é alicerçada e fundamentada nas Escrituras Sagradas. E como resultado dessa reunião, a gente tem o que é conhecido hoje como os padrões de Westminster, né? E dentre esses padrões a gente tem aí a confissão de fé de Westminster, a gente tem o catecismo maior e a gente tem o breve catecismo, né? Eles tentavam então ali, através dessa sistematização, criar uma igreja reformada que fosse unificada nas ilhas britânicas, né? E a nossa igreja adota, né, os símbolos de fé como um auxílio, um documento auxiliar àquilo que expõe com clareza, aquilo que expõe com precisão que as Escrituras Sagradas ela nos traz. Como herança desses documentos, eu queria em específico trazer aquilo que a pergunta e a resposta de número 33 do breve catecismo ela nos diz. A pergunta é a seguinte: o que é a justificação? Como resposta, ele traz: justificação é um ato da livre graça de Deus, através da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente pela justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé, ou sola fide, né? Essa pergunta e essa resposta traz aí dentro dela, inculcada dentro dela, a ideia de que os pecadores, todos nós que fomos destituídos da glória de Deus, somos justificados somente e unicamente e exclusivamente pela fé. Não há outro meio de justificação, não há outra forma, não há outra receita, não há um outro caminho, né? A própria Escritura Sagrada ela nos deixa bem claro, né? Embora muitos acreditem ou discorram de modo diferente. Mas eu queria voltar um pouquinho lá ao século XVI, né? E percebemos que aquilo que Lutero faz quando apregoa na porta da igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses, elas demoram um pouco a reverberar no curso da nossa história. O fato, meus amados, é que aquilo que Lutero escreve, aquilo que Lutero então produz ali e apregoa na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, né, naquele fatídico dia, se assim podemos dizer, mas no dia em que ali acende o estopim, ali então se agiganta o movimento reformado. Não que Lutero tenha sido aquele que deu início, mas a sua ação, a sua motivação, né, de apregoar ali aquelas 95 teses, e esse era um costume da época, irmãos, quando se queria discorrer ou queria se debater, né, eles apregoavam ali na porta da igreja, né, alguns temas importantes. E Lutero, se alguém já assistiu o filme ou teve a oportunidade, ele esperava que comparecesse muita gente para debater, né, embora ele tenha ficado ali quase que carreira solo, mas isso nos mostra que demora um pouco então a reverberar, a surgir então os frutos daquilo que Lutero então naquele dia ele toma como certo, como concreto, como sólido no seu entendimento, uma vez que ele tem a sua mente, o seu coração aberto pelas Escrituras Sagradas, pela genuína palavra de Deus. Mas Lutero deixa algumas heranças, alguns frutos do seu movimento, que são algumas confissões luteranas e reformadas.
as quais também afirmam, né, que os pecadores são declarados justos aos olhos de Deus, não com base nas suas boas obras. Lutero então entende isso, os reformadores entendem isso, os pastores e teólogos que se reúnem da abadia de Westminster entendem isso e tentam de toda forma, com todas as suas forças, rebater um movimento que se levantava tirando a exclusividade daquilo que a própria palavra de Deus nos entrega, que somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Isso reverbera então e chega até aos nossos dias, né? A palavra de Deus, ela nos deixa muito claro, transparente, é muito límpido na palavra, onde não há espaço para que a gente venha a conjecturar que há uma outra maneira de termos os nossos pecados justificados, de termos a nossa vida justificada diante de Deus, senão pela fé, somente pela fé. É por esse caminho, meus amados irmãos, que as Escrituras Sagradas nos faz caminhar, nos faz percorrer, nos faz então olhar para Cristo, olhar para o Senhor das nossas vidas, entendendo que nós não temos mérito nenhum nisso. Nós não temos valor nenhum nessa relação onde o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, um dia resolveu que nos justificaria pelo sangue do seu próprio Filho. Somente a fé. Mas, meus amados, em contrapartida a todo o movimento reformado, Roma não ficaria calada. Ela precisaria então se posicionar, né? E a gente vai ver, estudando um pouco da história do cristianismo, um pouco dos documentos, a gente vai ver que a igreja então compelida a responder, ela então se reúne, né, no famigerado e conhecido concílio, chamado Concílio de Trento, né, reunido ali por volta do ano de 1547. A igreja então elabora ali alguns rebates, né? Aquilo que iria então confrontar o que a reforma então começava a se avolumar, a se agigantar, começava então a arrastar as igrejas aos servos. Então eles se reúnem e dentre as resoluções que esse concílio traz, irmãos, eu gostaria de destacar 4 pontos, que são 4 pontos que estão bem diretamente ligados àquilo que nós temos estudado nessas quartas-feiras, que é os solas, né? A herança reformada. Sai como decisão, meus amados, dessa reunião, desse concílio, 4 pontos que eu gostaria de destacar, e o primeiro deles é ver aonde chega o raciocínio, aonde chega a forma de rebater aquilo que a reforma estava tentando trazer de volta à igreja. No primeiro ponto, eles então resolvem, né, chancelar, dizendo que os pecadores, eles são então justificados a partir daquele momento pelo seu batismo. Primeiro ponto que eles então tocam ali: os pecadores são justificados por meio do seu batismo. Segundo, a justificação é pela fé em Cristo. Até aí tudo bem, ótimo. Mas também pelas boas obras que o crente pratica, né? Que o cristão pratica. Terceiro lugar, que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus Cristo, né? Rasgou a Bíblia, jogou tudo para baixo do tapete, desfez tudo que a palavra diz, e em quarto e último lugar, ele ainda decide que a pessoa pode perder a sua posição de justificação. Em outras palavras, perder a salvação. Poderíamos aqui dizer que eles então resolveram dizer que Deus não é Deus. Deus não salva de forma completa, de forma integral, né? Porque agora o homem precisa dar uma forcinha. Nós precisamos então olhar para nós, para as nossas boas obras, e aí de alguma forma contribuir, né? Dar a nossa parcela de contribuição
ao Senhor, né? Ao Senhor das nossas vidas, que nos salvou, ainda que nós não mereçamos, ainda que nós sejamos imerecedores da graça de Deus, ainda que nós tenhamos caído no pecado, ainda que nós tenhamos sido destituídos da glória de Deus, né? Ainda que tudo isso seja afirmado e reafirmado pelas Escrituras Sagradas, eles agora dizem que não. Nós podemos então dar uma forcinha a esse Deus, né? Que talvez não tenha a força total para que a salvação, a justificação seja completa e plena. Onde é que eles então embasam isso, meus amados irmãos? Nessa declaração que está no cânon de número 9, que é um documento que sai dessa reunião, onde ele diz assim, isso aqui é um dogma dentro da igreja, né? Ninguém pode questionar isso aqui. Diz assim: se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação, e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação, vê só o que está dizendo, que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, 2 pontos, seja anátema. A igreja agora diz: olha, se você está lendo e entendendo aí pelas Sagradas Escrituras que você não precisa fazer nada, que a justificação é somente pela fé, de que você não precisa dar um empurrãozinho, de que Deus não precisa da sua ajuda, de que as suas obras não vão interferir em nada, seja anátema. Não aceitamos, não concordamos. Em outras palavras, meus amados, significa dizer, sob a ótica de Roma, que os pecadores são justificados pela fé e pelas obras, né? Há uma outra corrente, né, teológica aí, que acredita de que o homem pode sim cooperar. A minha participação ela é um tanto eficaz também nesse processo, mas isso não encontra fundamentação bíblica, isso não encontra a chancela da própria palavra de Deus. A pessoa, nesse sentido aí, deve olhar para dentro de si, é um tipo de fé introspectiva, na qual eu olho para dentro de mim e procuro lá dentro de mim as minhas boas obras. Se alguém conseguir achar uma boa obra aí, me avisa, né? Quando olha para dentro de si, né? Porque a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. E a única coisa que nós merecemos como resultado do pecado é a morte. Mas agora a igreja, então, em um dado momento negro da sua história, ela começa a dizer que, olha, você tem que olhar para dentro de você e enxergar suas boas obras, a fim de ser justificado. É difícil constatar isso, irmãos? Não. Tente fazer um teste qualquer dia desse. Alguém que não seja da igreja, alguém do seu convívio, alguém do seu ambiente de trabalho. Pergunte a ele: você vai para o céu? Talvez essa pessoa vai dizer assim: eu não sei. Ou talvez ele diga assim: eu vou. E se você perguntar por quê? É isso, porque eu faço caridade, porque eu ajudo o pobre, eu ajudo o necessitado, né? Eu sigo a lei, né? Eu vou para a igreja todo domingo. Isso é, irmãos, fruto de uma teologia errada, na qual as minhas obras, as minhas ações vão contribuir no meu processo de salvação. Quando na verdade, meus amados, quando Paulo escreve a Efésios, no capítulo 2, ele diz: sois salvo pela graça, mediante a fé. E aí Paulo começa a quebrar as nossas pernas. Ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí Paulo vai mais adiante e quebra a perna toda. Ele diz: não por obras, para que ninguém se glorie. É tão simples. A palavra é tão direta. A palavra é tão objetiva. Não há influência, não há interferência, não há cooperação do homem em momento nenhum. Porque a salvação é pela graça. E essa graça, ela é mediante a fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Onde está a minha participação nisso? A minha participação é tão somente ser objeto da graça de Deus, ser alvo do amor de Deus. Essa é a minha única participação.
Em contrapartida, meus amados, os catecismos, os documentos dos padrões de Westminster, ele afirma algo totalmente diferente. Ele defende uma fé extrospectiva, uma fé que olha para fora. Para onde ela olha? Ela olha para a obra perfeita e completa de Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos olhar para a obra perfeita de Cristo. Foi por causa dele que nós fomos alvos da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Foi porque ele se entregou por nós. Foi porque ele derramou seu sangue por nós. É isso que as Escrituras Sagradas nos ensinam. É isso que Paulo defende quando escreve aos Romanos, quando escreve aos Gálatas. É isso que fica explícito em todas as Escrituras. Somos salvos somente pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria trazer mais um pouquinho sobre algo que eu li de um livro chamado Justificados pela Fé Somente. É um livro da editora Cultura Cristã. Há um trecho desse livro que ele diz assim: Paulo ensina com a mesma clareza que os crentes são justificados mediante a fé, dia pisteus, Romanos 3,25. E mais tarde, em Romanos 3,28, é aquilo que é pela fé, pistei. E novamente em Romanos 3,30 ele vai dizer, é por fé, é pisteus. J. Parker observa de forma brilhante esse comentário de Paulo, e apropriadamente ele diz assim: o dativo com a preposição dia ou mediante representa a fé como meio instrumental pelo qual Cristo e sua justiça são apropriados. A preposição é que, de ou saído de, mostra que a fé ocasiona e logicamente precede nossa justificação pessoal. Que os crentes são justificados dia pestim ou por causa da fé, Paulo nunca disse e haveria de negar. Não é por causa da fé, é mediante a fé. E se a fé fosse a base real da justificação, a fé seria uma obra meritória. Se a fé fosse uma obra meritória em qualquer sentido, então Paulo estaria dizendo algo do qual ele discorda redondamente em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, em Romanos 11,6, ouvimos o mesmo apóstolo dizendo: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. O próprio apóstolo Paulo escreve: se é pela graça, não é por obras, porque senão graça não seria graça. A fé não é justiça, meus amados, e nem mesmo um substantivo da justiça. A fé é antes as mãos vazias de uma alma crente que estende para aquele que justifica os ímpios na base de misericórdia somente. Retornamos então àquilo que o apóstolo Paulo reafirma lá no versículo 28 do texto que nós lemos, quando ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das boas obras ou das obras da lei. Não importa se eu tenho boas obras, não importa se eu faço boas obras, independentemente delas, eu sou justificado somente pela fé. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. É interessante, meus amados, que segundo o raciocínio aqui do apóstolo Paulo, se a justificação não é somente pela fé, veja só, consequentemente ela também não pode ser somente por Cristo. A gente quebra. Se ela não é tão somente pela fé, também não pode ser solos Cristo. Também não pode ser somente pela graça, porque a gente quebra aquilo que a própria palavra de Deus tem nos ensinado. Não é a igreja que me salva, não é as minhas obras que me salvam, não é nenhum outro salvador que me salva, mas quem me salva é tão somente Cristo. Não são as minhas obras, não é a igreja que eu frequento,
não é as minhas atribuições na igreja, não é o meu ser caído em ser bondoso, em ajudar, em fazer caridade, em auxiliar aqueles necessitados. Não. O que me leva à presença de Deus é a graça dele. É porque Cristo morreu no meu lugar. É porque eu sou justificado, ainda que não mereça, ainda que eu não tenha boas obras, sou justificado somente pela fé. Alguns benefícios, meus amados irmãos, nós podemos destacar desse somente a fé. Essa justificação. Um dos benefícios que nós podemos destacar, meus amados, é que esse Deus, que tem um amor incondicional para conosco, esse Deus que nos escolheu, ainda sabendo que daqui a pouco eu vou desapontá-lo, que esse Deus que me escolheu, me elegeu, me predestinou, mesmo sabendo que eu em muitos momentos vou desapontá-lo, esse Deus, quando uma vez me justifica pela fé, Ele perdoa todos os meus pecados do passado, do presente e do futuro. Não é só o que ficou para trás. Ele perdoou o que passou, Ele perdoou o que está acontecendo agora, e Ele vai me perdoar até o dia em que eu esteja na glória definitivamente com Ele. É uma certeza, irmãos. Isso aqui não é uma possibilidade, não é algo que pode acontecer. Isso aqui acontece, porque não depende de mim. Porque se dependesse de mim e de você, nós estávamos quebrados, condenados. Mas não depende de nós, depende tão somente da graça de Deus. Uma outra verdade, um outro benefício, meus amados, é que uma vez justificados, nós somos aceitos diante de Deus como pessoas justas. Deus nos vê aos seus olhos como justos. Mais uma vez, não por conta das minhas obras, não por conta daquilo que eu fiz ou deixei de fazer, mas porque quem pagou o preço foi Jesus Cristo. Foi o preço de sangue que me deu a condição de justo diante dos olhos de um juiz supremo, de um juiz incorruptível, de um juiz que não falha, de um juiz que não beneficia. Ele olha para mim e me vê como um justo. E a gente vê Paulo, meus amados irmãos, tomar emprestado aquilo que o salmista escreve no Salmo número 32, quando ele diz: bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Paulo vai falar isso lá em Romanos 4, versículos 7 e 8. Bem-aventurado, diz ainda, o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. É maravilhoso a gente perceber que além de perdoar os nossos pecados do passado, os nossos pecados do presente e os nossos pecados futuros, esse Deus também nos aceita como pessoas justas. De justo nós não temos nada. De inocentes nós não temos nada. Somos pecadores. Mas quando somos justificados, recebemos o status de justos diante de Deus. Quero mais uma vez tomar emprestado aqui algo que eu li em um site, que vai fazer justamente essa analogia aí do status de ser justos diante de Deus, para que a gente entenda melhor, né? Talvez a gente não tenha a profundidade do que seja o justo, né? O justo é aquele que cumpre a lei, é aquele que não faz aquilo que é errado. Nesse site eu achei interessante o que ele escreve, e ele diz assim: quando um juiz declara uma pessoa inocente, isso simplesmente significa que ela não é culpada de ter quebrado a lei. Eu sei que tem juristas aqui, Ricardinho está ali, se eu errar, me corrija, né? Mas se um juiz declara uma pessoa justa,
significa que não apenas ela é inocente de violar a lei, mas também que ela cumpriu a exigência da lei. Porque às vezes o juiz diz, o caba é inocente, né? Mas o caba errou. O juiz é que não é o juiz supremo, né? Ele não sabe, ele não consegue ver. Mas quando ele diz que é justo, ele diz que não só ele não quebrou a lei, como ele cumpriu a lei, cumpriu a exigência da lei. Tomemos como exemplo o roubo. Para uma pessoa ser justa nesse caso, ela deve abster-se de roubar. Mas, além disso, ela também deve proteger os bens dos outros. Ela deve atender às demandas negativas e positivas da lei contra o roubo. Por justificação, irmãos, um pecador é aceito como justo, não por uma parte da lei. Preste atenção nesse trechozinho. Quando a pessoa é justificado, o pecador é justificado, ele é aceito como justo, não por uma parte da lei, mas por toda a lei. Cada mandamento, cada jota e tio, ele é contado como aquele que guardou todas as dimensões de toda a lei. Isso é ser justo diante dos olhos de Deus. Deus está olhando para mim e está dizendo assim, ó, ele guardou todos os aspectos da lei, mesmo eu sabendo que eu não guardei. Mas porque ele me justificou, ele me dá o status de ser justo. Somos justos diante dos olhos de Deus. Isso só é possível, meus amados, porque somos justificados pela fé. A fé que não vem de nós, é dom de Deus. Foi Deus que concedeu ela a cada um de nós. Esse status de justo, meus amados, só pode e só provém de Deus, unicamente de Deus, somente por Cristo, somente pela graça e somente pela fé. Não há incongruências na palavra de Deus. A justificação é somente pela fé. Não há outro caminho. Ah, pastor, mas há um pessoal aí, né, de uma visão tridentina, né, que não concorda. E aí eles vão usar a própria palavra de Deus para rebater. E eles vão pegar a epístola de Tiago, capítulo 2, e vai dizer, olha o que está dizendo aqui. Abraão foi justificado pelas obras. Abraão foi justificado, está dizendo, Tiago está falando lá. Como é que pode? Paulo e Tiago estão em incongruências aí, estão de lados opostos. E o interessante é que eles usam a mesma pessoa, né? Paulo fala de Abraão como sendo justificado pela fé, mas Tiago está falando de Abraão sendo justificado pelas obras. É a mesma pessoa, é o mesmo patriarca, é o mesmo servo, o amigo de Deus. Como pode? A diferença, meus amados irmãos, está que Paulo está tratando de doutrina, Tiago está tratando de sabedoria. Na mente hebraica, sabedoria nada mais é do que como viver. Paulo fala de doutrina. Paulo fala do meio pelo qual nós somos justificados. Tiago fala da evidência dessa justificação. Tiago não está falando nem discutindo aqui qual é o meio da justificação. Ele está falando quais são as evidências dessa justificação. É por isso que Tiago diz que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Ele está falando de evidências. Ele não está discutindo doutrina, o meio da justificação, como é que isso se dá, não. Ele está falando de que a fé sem obras, ela é morta. Por quê? Porque eu não posso ver a fé de pastor Felipe. Eu não posso ver a fé do presbítero Ricardo. Eu não posso ver a fé de Elizabeth. Mas Deus vê. Mas eu posso ver as obras de pastor Felipe. Eu posso ver as obras do presbítero Ricardo. Eu posso ver as boas obras de Elizabeth. Há um puritano, meus amados, que traz uma frase que resume muito bem isso. O nome dele é Thomas Menton. Acho que a pronúncia é essa mesmo, não sei, eu não sou muito bom em inglês não. Mas ele diz assim:
pela justiça da fé, nós somos quitados do pecado. Vê o que é que ele está dizendo? Pela justiça da fé, nós somos quitados do pecado. Justificação pela fé, está quitado, pela justiça da fé. Mas pela justiça das obras, nós somos quitados, sabe de quê? Da hipocrisia. Irmãos, quando Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, Tiago estava nada mais, nada menos dizendo de que se você não tem obras, é evidência de que alguma coisa está errada. É evidência de que talvez a sua fé ainda não seja aquela fé que justifica. Ele não está entrando em convergência com Paulo, ele não está desautorizando aquilo que pela inspiração o apóstolo Paulo escreve, porque um fala de uma coisa, o outro fala de outra. São temas diferentes. Embora falem de justificação, embora falem de fé, são temas diferentes. Como eu disse e reafirmo, irmãos, não há incongruência na palavra de Deus. Negar o sola fide é algo que algumas heresias e alguns caminhos, alguns teólogos têm se aventurado. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus é a mestra nas nossas vidas. Ela é a baliza das nossas vidas. Ela é o nível. Vamos usar aí todos os aparelhos de medição. Ela é o paquímetro. Ela é o prumo. É a régua. É por onde a gente pode então nivelar e observar e enxergar. É a lente pela qual nós podemos perceber o que de fato a palavra de Deus tem a nos revelar. Somente a fé, irmãos. Somente a fé pode nos justificar diante de Deus. As minhas obras são importantes? São, porque elas são evidências da verdadeira e autêntica fé. Obras nada mais é do que isso, evidência de uma fé autêntica, de uma fé verdadeira, de uma fé que é pungente, de uma fé que é operante. Mas não esqueça, essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Que Deus, meus amados, nos abençoe e que nós possamos a cada dia crescer mais no conhecimento da palavra. Que o Senhor a cada dia mais nos dê beber dessa fonte de água que jorra de dentro de nós para toda a eternidade. Tudo pode passar, irmãos. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para todo e todo sempre. Somente a fé. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, e que as suas misericórdias sejam multiplicadas sobre as nossas vidas. Amém?